Nós vamos agora até o Pacaembu, onde o Corinthians bateu o Santos e conseguiu uma vantagem aí para o segundo jogo, que será no próximo domingo na Vila Belmiro, claro, com transmissão aqui do Sport TV. Uma boa noite para você, Maurício Noriega. Boa noite mais uma vez, Milton. Um grande abraço para você. Olá, Bruno. Um grande abraço a todo mundo aí do Troca de Passes. Estou aqui com o Maurício Noriega, que junto com o Wagner Vilaron trabalhou aqui no jogo com a gente, né? E diante de quase 35 mil pessoas aqui, o Corinthians derrotou o Santos por 2-1. Chegou a ter uma vantagem maior quando fez 2-0, porque o saldo de gols é critério de desempate nessa final. Tomou o gol com o Durval, ou seja, conseguiu um placar mínimo, mas como você disse, tem a vantagem. Vai a Santos para jogar pelo empate. O Santos, no tempo normal, será campeão se vencer por 2 ou mais gols de diferença. O Santos, com uma diferença de um gol, leva para os pênaltis. E não importa o placar, né? Porque o critério do gol marcado fora de casa não vale nesta fase final do Campeonato Paulista. Achou que o Corinthians poderia ter resolvido praticamente a final aqui hoje, Noriega? Boa noite. Boa noite, Milton, Bruno, companheiros. Eu acho que o primeiro tempo que o Corinthians jogou e o primeiro tempo que o Santos não jogou, porque a impressão foi que o Santos não veio para o primeiro tempo aqui no Pacaembu e o Corinthians estava sobrando. Naquele primeiro tempo, eu acho que o Corinthians poderia ter feito até mais do que o único gol que fez. Na segunda etapa, principalmente depois de 15 minutos, o Santos equilibrou bastante o jogo, criou oportunidades, embora o Corinthians tivesse criado mais. Agora, no primeiro tempo, deu tudo errado para o Santos. O Marcos Assunção entrou para marcar o Danilo, que a gente viu chutando ali, não conseguiu marcar o Danilo, e o Santos esqueceu do Paulinho. O Paulinho desfilou no primeiro tempo. O Paulinho, que há muito tempo não jogava bem como jogou hoje aqui, e o Corinthians teve muitas chances para fazer seus gols, muitas delas com o próprio Paulinho. A gente vai vendo aí os lances, né? O Rafael teve que trabalhar, o Corinthians teve algumas situações dentro da grande área, né? A gente viu aí a defesa do Rafael no chute do Emerson, enfim. E o Santos praticamente não chegou, né? No gol do Corinthians no primeiro tempo. Não, o Miralles também foi uma peça praticamente nula para jogar com o Neymar. O Neymar teve uma oportunidade na qual ele tentou chutar. Esse lance, para mim, não houve pênalti do Edu Dracena no Romarinho. Há um choque casual ali. O Edu Dracena está tirando o pé. O Romarinho, se ele segue e não se joga depois do toque, ele faria até o gol. Acho que o juiz aí acertou. Aí nós estamos vendo o lance do gol do Corinthians, marcado pelo Paulinho, já no finalzinho, né? 41 minutos do primeiro tempo, o Paulinho fazendo 1-0 para o Corinthians. Eu acho que o Paulinho, Milton, ele tem muita influência no que acontece com o time do Corinthians. Se o Paulinho joga bem, o Corinthians é um time. Se o Paulinho joga mal, o Corinthians é outro time. O Corinthians teve uma queda de rendimento acentuada em algumas partidas nas quais o Paulinho não esteve bem. Hoje ele fez uma partidaça e o time do Corinthians vai junto com ele. O Corinthians marcou no finalzinho do primeiro tempo, ainda teve uma outra chance. E o Santos, na verdade, só entrou para o jogo mesmo essa bola do Paulinho, né, que pegou na trave, no rebote ali havia impedimento do Guerreiro, mas o Paulinho lamentou que a bola não tivesse entrado nesse chute de fora da grande área. E aí o Santos melhora no segundo tempo, Noriega, quando ele coloca em campo o Felipe Anderson para ser o armador no lugar do Marcos Assunção, que saiu, e trocou o atacante, botou o André no lugar do Miralles, né? Embora o Corinthians tivesse algumas chances ainda nesse segundo tempo, antes de o Santos entrar no jogo efetivamente, Milton, com o André, o Neymar teve com quem jogar, a bola ficou mais tempo ali na frente, Felipe Anderson também deu outra qualidade e acertou o Santos o posicionamento de marcação, principalmente no meio-campo. O René Júnior dando mais cobertura e o Arouca saindo mais pro jogo. Mas mesmo assim as melhores chances de gol foram do Corinthians, né? A gente tá vendo a segunda que o Emerson perdeu, ele já tinha chutado uma logo no comecinho que o Rafael pegou, e essa aí foi a segunda. O Emerson, que é outro jogador que não vem atuando bem na equipe do Corinthians, hoje novamente teve algumas oportunidades e não soube converter. E quando dava a pinta, né, de que esse é outro lance que reclamaram pênalti. E foi pênalti, mas é o pênalti da televisão, né? Que a gente vê depois da segunda, da terceira repetição. Foi no segundo lance, quando o Léo levanta o pé e acerta o Alessandro. A gente está vendo aí o segundo tempo, que mesmo com a melhora do Santos, o Corinthians teve as grandes chances para matar o jogo, né? Essa bola do Paulinho que ele trouxe lá do meio do campo. Tentou bater no contrapé, né? E aí pegando mal na bola. Pegou um pouquinho para frente. Aí já começa a aparecer o Santos no contra-ataque. Muito com o Neymar pelo lado esquerdo, deu uma canseira danada no Alessandro. A gente vai ver o chute do Cícero, que o Cássio conta até um pouquinho com a sorte, né? Porque você vê que ele espalma, se ele tá um pouquinho mais para dentro, ele espalmaria para dentro do gol. Mas a presença dele ali foi importante. Aí o segundo gol do Corinthians, né? Com o Paulo André pegando de bico ali na bola para fazer 2-0. E aí dava a impressão que o campeonato estava se encaminhando para ser decidido, né? Porque o Corinthians vinha tendo tantas chances, consegue fazer o segundo gol e ficar com 2-0 nessa altura do jogo, né? E o gol saiu no instante em que a partida estava mais equilibrada, né? Era o melhor momento do Santos no jogo. O Corinthians estava sem grandes saídas de bola, deu uma parada, caiu
a intensidade de jogo do Corinthians. Aí sai o gol do Paulo André. O Durval não conseguiu isolar a bola e o Paulo André pegou com muita felicidade. Porque com 2-0, né, o Santos precisaria fazer 2 gols de diferença na vida para levar para o pênalti, né? Para ganhar no tempo normal teria que fazer 3 gols de diferença. Mas aí, numa bola cruzada da direita, o Durval chegou livre, né, no meio dos zagueiros. Ninguém subiu com ele subiu sozinho para fazer o gol que colocou de novo o Santos nessa briga aí, né? E que o Durval foi muito feliz. E aí há uma falha do Paulinho, né? Paulinho que está ali ajudando na marcação. O próprio Gil também falha, né? E aí o Santos volta para o jogo. E para falar da questão da arbitragem, que foi uma boa arbitragem, eu falei do pênalti de televisão, que é aquele do Léo, na sequência do troca de passes, com certeza nós veremos isso. Houve um pênalti também, na minha opinião, o Vilarón concordou também, do Fábio Santos em cima do Felipe Anderson, mas também aquele pênalti de televisão, que você precisa da lupa, você precisa voltar para ver 2, 3 vezes, mas houve de fato o pênalti a favor do Santos, como houve um a favor do Corinthians, e nenhum dos dois foi marcado.